Fala galera do oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. E aí, preparados para mais uma semana de aula? Fortificados, renovados? Espero que sim. Como não? Sendo diferente, coloquei para você então essa imagem para a gente começar a nossa aula, ok? A gente vem vivendo sempre momentos de reflexão no início das nossas aulas, e aí eu pesquisei um pouquinho a respeito de algumas imagens que eu queria trazer para você, né? E aí trouxe essa daqui, essas duas imagens. Analisa comigo então, amiguinho. Olha essas duas imagens. Uma palavra que te vem em mente. Eu queria muito que você colocasse a palavra que te vem em mente quando você olha essas duas imagens aqui no comentário. Quando você colocar lá que você, o seu nomezinho, né? Como uma pessoa que assistiu ao vídeo, coloca além do nome a palavra que te veio em mente quando você viu essa imagem. A palavra que eu te garanto que vai surgir como um todo é gerações. São gerações diferentes que a gente encontra nessa imagem. Começa comigo aquela lá do canto. Olha aquela imagem do canto. Você tem lá, literalmente, uma criança no meio que está olhando um livro. Você tem, provavelmente, o avô ao lado que está olhando um celular. Você está olhando o pai da criança ao lado, por exemplo, que está ali analisando uma revista, por exemplo. Mas o que eu achei mais interessante ao olhar essa imagem é que são gerações diferentes, que é como se uma tivesse dentro de outra geração. Como assim? O que seria mais comum o avô estar usando? O livro ou o próprio celular que é tão tecnológico? Em pleno século XXI. Sim, concordo com você. É muito mais comum a gente visualizar ele utilizando o próprio livro, mas não é o que está acontecendo. Olha essa imagem aqui embaixo. A gente identifica ali gerações dentro de uma família. Você tem a avó, a mãe, a filha com uma filha. Olha isso, literalmente a netinha, a bisneta, e isso daí são gerações que estão acontecendo. E o nosso novo capítulo, ele mostra pra gente exatamente as gerações. E eu falo pra você que nós temos lá, por exemplo, a geração X, Y, Baby Boomers. E aí, o que são essas gerações? Como é que elas são identificadas, são caracterizadas? Você já ouviu falar sobre essas classificações? Sim? Não? Talvez? Vem comigo, já pegou seu material? Tá prontinho? Já peguei o meu, hein? Vamos lá? Seguinte, nosso livro maravilhoso. Vamos começar então corrigindo aquele exercício, tudo bem? E aí você abre para mim na página 167. Lá na questão 1 ele disse o seguinte: o texto se inicia com a afirmação de que o autor, de repente, lembrou-se de um amigo do passado. Lembrei-me dele, senti saudade. Tanto tempo que a gente não se vê. Você acha que, apesar do tempo e da distância, o sentimento que ele nutria pelo outro permaneceu? Gente, você acha isso? Espero que você tenha colocado que sim, hein? Aquele sentimento de saudade, né? De um apreço pelo outro. Olha a próxima. O emprego de reticências nesse texto sugere o quê? O que indicam as reticências, os velhos 3 pontinhos, né? Quando ele coloca isso, é um momento que ele tá pensando, ele tá refletindo, ele fez uma pausa, é como se ele estivesse lembrando de alguma coisa do passado, né? Na sequência, o cronista afirma que as coisas boas da vida têm maior sabor quando compartilhadas. Você acha a mesma coisa? Você concorda com ele? Que quando tudo é compartilhado, dividido com o outro, com um amigo, com uma pessoa querida, tudo se torna melhor, né? 3. O cronista se recorda da passagem do livro, né, do Jean Christophe, em que o protagonista, ainda adolescente, descobre o sentido da verdadeira amizade. Como a personagem do romance reagiu a essa nova experiência? Aí ele cita lá, né, que ele ficou exultante. E aí, justifique sua resposta. Você poderia ter pegado o trechinho. Seu coração cantava. Tem um amigo, nada via, nada ouvia. Então, pode pegar esse trechinho, tá bom? Olha a próxima. O autor nos propõe uma experiência para identificarmos se as amizades que nós temos, ó, a dica que ele te dá, são verdadeiras. Qual é o teste que deve ser feito?
ele diz que ao você estar, literalmente, estar na presença de outra pessoa, para você ficar o quê? Calado. E você analisar esse momento de silêncio, como é que ele acontece, o que acontece perante a esse momento dos dois calados, né? Você concorda com esse teste a ser feito? Você acha que trariam boas informações para você analisar esse amigo? E aí? Ao final da crônica, o autor faz referência a um texto de origem oriental sobre uma árvore solitária. Qual a relação de sentido que se estabelece entre a inutilidade da árvore e o verdadeiro amigo? O que você colocou aí? Fala pra mim. Eu quero que você tenha pensado um pouquinho que quando a gente trabalha com essa ideia, o amigo, para ele ser verdadeiro, literalmente ele não precisa ser útil. Útil eu falo no sentido de precisa sempre estar presente, te falando coisas boas, não. Não, ele não precisa. A gente precisa entender que só de ele estar ali, naquele momento, mesmo que calado, ele já é o seu amigo de verdade. Você já sabe que ele quer o bem pra você, entendeu? No sentido de que a árvore solitária, ela traz essa reflexão, né, pro próprio texto. Considerando o conceito de amizade apresentado no texto, responda: quantos amigos de verdade você considera ter? E aí, Manu, fala pra gente, coloca aí no comentário, o que você colocou? Maria Eduarda, Pedro Pessoa, Luiz, o que vocês colocaram? Hector, Pedro Lucas, o que vocês colocaram? Tô curiosa pra saber. Mari, o que vocês colocaram? Coloca aí no comentário, tô ansiosa pra ver. Vamos lá? Abre aí, capítulo 9. O capítulo 9... ele vem mostrando exatamente pra gente essa questão dessas relações de gerações, certo? E aí você tem, literalmente, famílias organizadas, a questão do que usam, né? É um fone de ouvido, o outro veio, sei lá, com toca-fita, algo mais antigo, né? E aí na página 187, trouxe pra gente, então, X, Y ou Z. O tempo passa e não somos mais crianças. Novas responsabilidades recaem sobre nós. É inevitável nos compararmos aos nossos pais. Será que somos diferentes deles? Choque de gerações. Como conviver em família? Vivemos num ritmo crescente das novas tecnologias. Entre as transformações causadas por elas, existem algumas rupturas entre as gerações. As pessoas mais velhas não entendem as atitudes dos jovens de hoje. Estes, por sua vez, consideram os mais velhos desconectados com a realidade do mundo atual. E aí ele colocou para você 3 perguntinhas. Responda, por favor, ou no seu caderno, ou no seu próprio livro, tranquilo. Passe a sua página, por gentileza. E você tem aí o próprio texto. Gerações X, Y e Baby Boomers. Quem são? E ele vem mostrando para você exatamente cada divisão, caracterizando cada geração dessas, tudo bem? E aí acompanha comigo do seu livro. Chamados de geração Y. Estes jovens, nascidos entre as décadas de 80 e 90, têm características muito especiais, pois foram os únicos que acompanharam a revolução tecnológica desde pequenininhos. Eles se conectaram desde cedo com o mundo digital e aprenderam na raça como incorporar em seu cotidiano as novas tecnologias. E aí ele dá uma continuidade explicando sobre essa geração. Passa a sua página, por favor. Na página ao lado, termina de ler lá bonitinho, hein? Geração X, o início da internet, os bebês dos anos 60 e 70. Nos Estados Unidos, o termo geração X foi inicialmente referido, ao período do Baby Bust, ou seja, a geração pós-Baby Boom, quando as famílias começaram a ter menos filhos por casal. E ele vem explicando as características dessa geração, fechou? Olha embaixo. Os Baby Boomers, a geração da TV 50 e 60. Os Baby Boomers compreendem os nascidos entre a década de 50 e 60. O termo Baby Boomers é usado como referência aos filhos do Baby Boom, explosão demográfica pós-Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em maior escala nos Estados Unidos, Canadá e Austrália.
E ele vem terminando para você o conceito dessas gerações, mostrando as características, ok? Como é que elas são formadas, fechou? Termina de ler com calma, sem pressa. Aí, passando para nossa interpretação textual da página 190, na questão 1 ele disse assim: para descrever como os jovens da geração Y, jovens nascidos nos anos 80, né, na década de 80, e início da década de 90, estabeleceram os primeiros contatos com a tecnologia, o autor emprega a expressão aprender na raça. Qual o significado dessa expressão aprender na raça? Qual é? Coloca pra gente. Por que os jovens dessa geração tiveram que adotar essa forma de aprendizagem? Por quê? Qual foi o motivo? Coloca aí. A internet é reconhecidamente uma ferramenta útil na aquisição de informação, ok? Que vantagens ela trouxe aos jovens da geração Y? Vantagem perante a internet. Qual é? Segundo a matéria, a imersão em ambientes virtuais tem uma desvantagem. Pode acarretar perda de habilidades sociais. O que significa perder uma habilidade social? O que seria isso? A matéria cita os jovens, né, da geração Y tornaram-se multitarefas. Qual é o sentido dessa expressão, multitarefas? O que isso significa? Coloque aí, por gentileza. E já vamos para a questão 4, ok? A geração X compreende aqueles que nasceram entre os anos de 1960 e 1970. Que comportamentos apresentados por eles o distinguiam das gerações anteriores? Quais são os comportamentos, né? O que eles faziam que conseguiam diferenciá-los, ok? De que forma o contexto sócio-histórico influenciou tais, né, atitudes? Contexto sócio-histórico. Então você vai pensar um pouquinho sobre a própria história que ele veio citando, tá bom? 5. A geração nascida no pós-guerra entre as décadas de 1950 e 60 é chamada de Baby Boomers, termo que se refere ao aumento da natalidade, porque, nesse período, as famílias optaram por terem um número maior de filhos, ok? Aí ele está perguntando por quê? Qual foi o motivo para que elas optassem por isso? Faça uma pesquisa rápida aí na internet, né? Sobre essa mudança toda. O que aconteceu para que isso funcionasse, né? Para que isso fosse um pensamento novo social. Entre as inovações tecnológicas que marcaram o período de juventude dos Baby Boomers, a televisão se destacou. De que forma ela influenciou os jovens dessa época? A própria televisão, como é que ela conseguiu ser uma influência tão absurda, né? E funcionar tão bem nessa época? Olha a próxima. Cada uma das gerações apresentadas enfrentou desafios e trouxe contribuições para a sociedade. Para você, qual delas encarou maiores mudanças? Qual dentre essas? Qual foi a maior, né, literalmente a maior mudança, a geração que conseguiu, né, se constituir em meio a tamanha mudança e tudo mais? Na sua opinião, coloca pra gente. E coloque aí, por gentileza, na página 193. Faça com muita calma o exercício, para depois chegarmos a 193. E aí ele colocou um quadrinho que eu adoro, que diz assim: no meu tempo, aí o outro, faz tempo mesmo. A gente está citando aí um telefone fixo, bem antigo, e a gente está falando do lado um celular, né? O conflito das gerações não se dá apenas no campo das ideias, mas também pode ocorrer com relação aos hábitos e aos próprios costumes. De que forma o choque entre as gerações é destacada nessa ilustração? De que forma? Como é que isso acontece? Por intermédio do quê? Que elementos verbais, ou seja, falado, e não verbais, ou seja, imagens, reforçam essa ideia, a ideia dessa transformação. Tudo bem? Quais os elementos que você identificou? Coloque aí. Queridos, eu vou ficando por aqui. Faça o exercício com calma. Qualquer dúvida, coloca aqui que eu respondo prontamente, tá bom? Até a próxima aula, que é a aula de correção, hein? Um beijo enorme para cada um de vocês.